Ramón Antônio Esteban Gomes de Valdez e Castilho. Esse era o nome real do eterno Seu Madruga. Sendo um dos favoritos dos brasileiros, o personagem fez parte das nossas tardes enquanto assistíamos o seriado Chaves. Mas você sabia que nessa época Ramón já estava morto? No vídeo de hoje, eu conto para vocês a história da vida e como uma doença tirou Ramón Valdez de nós. Eu sou o Benjamin e é um prazer ter você aqui no nosso canal. Dom Ramón, como era chamado pelos amigos mais íntimos, se tornou um ícone em toda a América Latina, inclusive no Brasil. No dia 9 de agosto de 1988, infelizmente, a vida acabou para Dom Ramón. Uma doença trágica acabou tirando a vida do ator. Mas antes de irmos direto ao assunto, que tal eu contar como foi a vida do saudoso Ramón Valdez? Ramón veio ao mundo no dia 2 de setembro de 1923 na cidade do México. Assim como seus irmãos, Ramón tinha um apelido na família. Ele era chamado de Moncho. Com 2 anos de idade, ele foi morar em Ciudad Juárez, onde seus irmãos começaram a carreira como ator. Ramón não se tornou ator por acaso. Sua família era repleta de artistas, todos eles humoristas. Manuel El Loco Valdez e Germán Valdez Tintán eram seus irmãos, e apesar de muita gente não os conhecerem no Brasil, eles eram muito famosos no México. Quando Ramón começou a carreira como ator, ele trabalhou várias vezes com seus irmãos, principalmente Tintán. Ele interpretou diversos personagens inexpressivos, tanto que, em alguns deles, seu nome nem foi creditado. Na década de 1970, Ramón teve participação em produções inspiradas em Chano, um personagem das histórias em quadrinhos que fazia muito sucesso no México na década de 1950. Ao todo, foram 6 filmes com a participação de Ramón. A aparição de Dom Ramón na televisão já foi em parceria com Roberto Bolanhos. Ele atuou em Super Gênios de la Mesa Quadrada. No caso, ele interpretava um bêbado e atuava com Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, e Rubem Aguirre, o professor Girafales. Em uma entrevista ao De Noite, o filho de Ramón disse que, nessa época, Roberto Bolanhos viu Ramón em um dos filmes que ele tinha participado e, por isso, resolveu chamá-lo para trabalhar em seu novo programa de televisão. Depois de fazer um certo sucesso, a emissora em que eles trabalhavam deu um programa próprio para o elenco, e foi assim que surgiu Chaves. E aqui vai uma curiosidade legal sobre Ramón. O Seu Madruga, o pai rabugento da Chiquinha, era a descrição exata de Ramón sem tirar nem pôr. Os filhos do ator dizem que ele era exatamente daquele jeito. Ramón fazia de tudo. Cantava, tocava violão, trabalhava como pintor, carpinteiro e até cozinheiro. Ou seja, antes mesmo do seriado Chaves ser criado, Seu Madruga já existia. Tanto que na versão original, o personagem levava o nome original do ator. Os filhos afirmam que até os bordões como que foi? Que foi? Que há? Ramón já dizia antes de interpretar Seu Madruga. Florinda Mesa, a atriz que interpretou Dona Florinda, também disse que Ramón era daquele jeito, sempre levando a vida com muito relaxo, com seu cigarrinho no bolso, usando calça jeans e blusa preta. Pouco tempo depois surgiu o programa do Chapolin Colorado. Embora já tivesse feito sucesso com seu personagem no seriado Chaves, Ramón fez várias outras interpretações marcantes, como o pirata Alma Negra e o Tripa Seca. E aqui vai outra curiosidade, dessa vez envolvendo o nome Seu Madruga. Como eu disse, na versão original o nome do personagem era Dom Ramón. Porém, a equipe de dublagem achou que esse não era um bom nome para lançar no Brasil. Para eles, Ramón tinha uma feição meio boêmia, cara de quem tinha passado a noite em bares. Por isso o nome Seu Madruga se encaixou perfeitamente. A piada teria sido melhor ver o filme do Pelé também foi adaptada pela equipe de dublagem. Na verdade, no episódio em que a turma vai ao cinema, o nome citado era El Chanfle. O filme foi lançado em 79 e envolvia a paixão dos mexicanos pelo futebol. No caso, Ramón interpretava Moncho Reis, treinador do América, um dos clubes mais populares do México. Na vida pessoal, Ramón era um homem admirado por muitos.
Quem conviveu com ele dizia que Ramon era, além de muito talentoso, uma pessoa divertida e atenciosa. Considerado um humorista ímpar, até Roberto Bolanhos disse que Ramon foi o único comediante que já o fez morrer de rir. Sendo um homem respeitoso e amável, a vida amorosa de Ramon era muito movimentada. Ele foi casado 3 vezes, sendo que, em um dos casamentos, ele se casou com a cantora Araceli Julián. Ao todo, dentro dos 3 casamentos, Ramon teve 10 filhos. A vida de Ramon nem sempre foi às mil maravilhas. O sucesso de Ramon já estava consolidado, mas em 79, alguns acontecimentos fizeram Ramon dar um tempo dos programas de Chespirito. O engraçado é que, assim como seu Madruga, Ramon estava precisando de dinheiro para quitar sua casa. A solução foi pedir dinheiro emprestado para Roberto Bolanhos, que negou o empréstimo. Ao receber um não do amigo, Ramon foi convidado a participar do espetáculo de um circo, uma oportunidade que o daria muito dinheiro. Por causa da situação financeira, Ramon deixou os programas de Chespirito e foi trabalhar no circo. Afinal, ele era um faz-tudo e com certeza conseguiria se virar. Mas existem outros boatos sobre a saída de Ramon. Dizem que Ramon não estava feliz com a direção dos programas e que Florinda Mesa, que vivia um relacionamento com Roberto Bolanhos, queria assumir o controle total dos programas. Mas lembrando que são apenas boatos, essa versão nunca foi confirmada. No tempo em que esteve fora, Ramon investiu muito nos projetos pessoais e chegou a fazer um filme em 1981. Nesse mesmo ano, Ramon voltou a trabalhar com Roberto, mas em menos de um ano ele estava fora de novo, dessa vez de forma definitiva. Ramon foi trabalhar com Carlos Villagrán, o Kiko, que também tinha tido divergências com Roberto. Mas por causa da baixa audiência, Ramon participou apenas da primeira temporada. Anos depois, em 87, Ramon voltou a trabalhar mais uma vez com Carlos Villagrán no programa Kiko e Sua Turma. Mas por estar focado nos trabalhos do circo, ele não ficou muito tempo no programa. Esse foi o último trabalho do ator na televisão. No programa, Kiko usava uma roupa vermelha e sua personalidade era um pouco diferente do que estamos acostumados a ver em Chaves. Já seu Madruga tomava conta de uma vendinha, onde as histórias mirabolantes se desenvolviam. Durante toda a sua carreira, Ramon era amigo de praticamente todos à sua volta, mas 3 amigos foram muito especiais. Carlos Villagrán, Angelines Fernandes, que interpretava a Dona Clotilde, e Edgar Vivar, que fez os personagens Senhor Barriga e Nhonho. Apesar de ser uma excelente pessoa e um grande profissional, Ramon fumava bastante e parecia não se preocupar muito com a sua saúde. E foi no ano de 85 que as consequências dos seus hábitos surgiram. Foi descoberto um tumor maligno no estômago de Ramon e ele já tinha outro tumor no pulmão. A família de Ramon resolveu ficar calada e não contar ao ator que ele tinha câncer. Ramon trabalhou muitos anos sem saber que tinha câncer. Mas em uma viagem ao Peru, Dom Ramon se sentiu mal. Precisou voltar para sua cidade e foi internado. Dom Ramon adoeceu por causa da intensidade com que fumava. Durante boa parte da sua vida, ele foi fumante, tanto que, mesmo quando ficou 2 meses internado no hospital, ele não largou o vício. Recentemente, Miguel Valdez, o sobrinho neto de Dom Ramon, divulgou uma foto de quando ele estava no hospital. Ao lado da família, Ramon aparece com o mesmo sorriso de sempre, só que um pouco debilitado por causa do câncer. Nos últimos dias de vida, Edgar Vivar frequentemente visitava seu amigo. Em uma de suas conversas, ele lembra que Ramon brincou da seguinte forma: "Senhor Barriga, não poderei mais lhe pagar o aluguel." Carlos Villagrán também conta que, nos dias antes de morrer, ele fez uma visita a um amigo que comentou o seguinte, em tom de brincadeira: "Espero você no inferno." Até a beira da morte, Ramon conseguia arrancar sorrisos das pessoas. Nos últimos meses, o câncer de Ramon se espalhou pelo corpo e atingiu a sua coluna vertebral. Ele passou seus últimos dias de vida sedado, até que a morte chegou no dia 9 de agosto de 1988. No velório de Ramon, a amiga Angelines Fernandes, a bruxa do 71, foi a que mais sofreu. Segundo relatos, ela ficou horas chorando em cima do caixão do amigo, lamentando a morte de Ramon. Ramon foi
e até hoje é um dos melhores humoristas que o Brasil já conheceu. Seu jeito simples de fazer humor nos fez rir bastante e provavelmente nós contaremos quem foi seu Madruga para os nossos netos. Eu espero que vocês tenham gostado da história de Dom Ramon. Vocês pediram tanto? Por hoje é só. Até o próximo.